A reflexão, perfeito. Quem pode dar aquele mesmo jeitão? Vamos lendo e a gente tira da tela e vamos discutir um pouquinho. Então, eu vou pedir para alguém... professor. Eu leio a... Então, por favor. Vamos lá, Maria. Uma filosofia além da filosofia? Enquanto a filosofia tradicional se limita a navegar por lagos e lagoas, a filosofia espírita busca mares abertos, oceanos e até mesmo espaços siderais para sua investigação. Por que vou me restringir quando meus horizontes podem ser alargados? Enquanto muitos, por restrições colocadas por si mesmos, se banham em pequenas poças, soltam as amarras e entram em águas mais transparentes e profundas de um lindo oceano com mistérios ainda maiores por serem desvendados. Legal essa reflexão e tem a ver com aquilo que nós estamos discutindo aqui. Vocês percebem que uma simples frase, e aí é a frase de Facebook, inclusive, a gente encontra a frase no Facebook, e a gente pode aproveitar frases de Facebook, por incrível que pareça, né? No meio de tanta banalidade lá, mas pegar essas frases e estudá-la na profundidade da filosofia espírita. Lembra que nós estudamos a filosofia espírita com todas as informações da filosofia tradicional, da filosofia essa que a gente estuda no dia a dia, que nós passamos 2 anos falando dela, a gente procura todas as informações dentro da filosofia e incorpora esta filosofia dentro da filosofia espírita. E aí ela se torna muito maior, né? Como o próprio texto aqui está dizendo, né? Por que me restringir quando meus horizontes podem ser alargados? Por que eu tenho que ficar só numa filosofia tradicional, enquanto que eu posso estender todo o meu pensamento num mar de informação que nós temos? Nós temos um mar de informação. Então, o que a gente precisa é provocar e ser provocado quando a gente encontra frases como essa da felicidade, para que a gente possa ser tocado por elas, a gente possa usar a essência delas para melhorar a nossa vida, melhorar a nossa essência como ser humano, né? Como espíritos que somos. E o nosso processo de evolução cresce a cada vez que eu compreendo alguma coisa na sua essência. E isso que a filosofia espírita nos dá como conhecimento profundo, é fantástico o que ela nos proporciona. E estes capítulos deste livro nos dá essa oportunidade de nós nos aprofundarmos no conhecimento da filosofia espírita e entrarmos no oceano do conhecimento da filosofia e não ficarmos, como o próprio texto diz, numa poça, né? Numa poça de água de chuva. Saímos da poça e vamos para o oceano. Lá nós podemos mergulhar no conhecimento saudável e útil para cada um de nós. Então, esta reflexão é perfeita para o tema e para as discussões que a gente faz aqui no dia a dia. Nada é perdido. Nós perdemos 15 minutos discutindo, não perdemos, nós ganhamos 15 minutos discutindo um tema importante para a nossa vida. Saímos aqui com mais informação ou com mais formação daquilo que a gente precisa para o nosso crescimento espiritual. Legal? Vamos lá na introdução. Alguém quer fazer algum pitaco? Pode aproveitar. Às vezes eu falo demais e esqueço de deixá-los falar. Eu posso na introdução. Então, por favor. Esse capítulo tem por objetivo introduzir a filosofia espírita no nosso curso, tendo como base as investigações efetuadas nas aulas anteriores sobre os fenômenos inexplicáveis, materializações e argumentos filosóficos sobre a existência do espírito e do mundo espiritual. Inúmeros são os fenômenos caracterizados como espirituais, miraculosos, divinos e mesmo os denominados demoníacos.
Esses fenômenos existem, são inegáveis, são de conhecimento público e muitos já tiveram a oportunidade de ver ou ouvir reportagens a respeito. De alguma forma, já houve informação sobre eles, seja por conversas ou seja através da televisão. É admirável a superficialidade com que esses fenômenos são tratados e interpretados. Muitos se conformam com explicações extremamente infantis e sem o mínimo de reflexão a respeito. Esses fenômenos sempre existiram em toda a história da humanidade, diferindo apenas em suas explicações e interpretações. No século XIX, eles foram mais intensos e sofreram um interesse maior por parte da comunidade científica. Todos, porém, terminaram como começaram, ou seja, sem uma explicação científica plausível. Tanto os fenômenos observados por Kardec como os acompanhados por outros renomados cientistas da época levam-nos a uma reflexão de suas causas. A partir deles, iniciamos uma investigação de caráter filosófico, buscando explicações lógicas e racionais, fazendo deduções, induções e inferências. Bom, obrigado. Obrigado, Felipe. Bom, a introdução nos leva a entender que o título desse capítulo não está muito coerente com a aula, né? Enquanto o título do capítulo diz a Trindade Espírita, nós vamos falar muito mais da importância da filosofia espírita na nossa vida do que a própria Trindade Espírita. Eu denoto a Trindade Espírita como doutrina espírita e não filosofia espírita, embora esteja um dentro da outra. Mas aqui é interessante assim, não vamos dar ênfase à Trindade Espírita, vamos dar ênfase à filosofia espírita, que ela está muito maior do que efetivamente a Trindade. E na introdução é exatamente isso, a gente precisa pensar muito mais com o conteúdo que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, para que as coisas que acontecem na nossa vida, ou junto, na nossa vida interna, na minha vida pessoal, como na minha vida no convívio social em que eu estou. As coisas que acontecem têm que ser analisadas, podem e devem ser analisadas com o conteúdo que a gente vai adquirindo dentro da filosofia espírita. Como a própria reflexão disso, nós estamos entrando num mar de conhecimento e temos que aproveitar isso no nosso dia a dia. Essa discussão que a gente faz aqui é excelente, é sensacional, mas não pode parar aqui. Se a gente pegar isto e falar assim, toda semana eu tenho 2 horas de discussão filosófica, isso me faz um bem danado, enquanto você está aqui ou depois. Tomara que seja, enquanto nós estamos aqui discutindo, né, tirando essências daquilo que a gente conversa, mas também quando eu estou lá no supermercado, no shopping, no trânsito, no trabalho, no escritório, numa conversa com a esposa, com os filhos, com amigos, tirar daquilo que você ouve a essência desta conversa, desses atos, desses fatos, dessas atitudes, para que da tua vida espiritual cresça, ou seja, você cresce com a sua vida espiritual, mas ela precisa, antes de você crescer, o teu espírito precisa crescer. E é isso que enfatiza a introdução, que nós, até hoje, né, é bem claro, que nossa sociedade trabalhamos na superficialidade dos fatos. É muito legal, as pessoas falam, você vai para o centro espírita, eu posso ir com você, eu tenho uma curiosidade danada de ver espírito. É superficialidade isso, total superficialidade. Aí até eu brinco quando alguém, e já falaram várias vezes comigo, você pode ir lá comigo a hora que você quiser, tem muitos espíritos lá, tem muitos. Nossa, e você enxerga todos. É verdade, você enxerga todos, é verdade para nós, né? Todos nós somos espíritos em si, né? Eu consigo enxergar todos que estão presentes, encarnados. Os encarnados eu não consigo enxergar ainda. Mas isso é detalhe. Ele quer ver espírito, ele não falou que quer ver
um desencarnado. Mas a curiosidade e a desinformação que se tem da doutrina e da filosofia em si leva muita gente a cumprir tabela. Eu vou na casa espírita todas as terças-feiras, 7 horas, e fico lá até às 8. É um sacrifício danado, mas eu fico até às 8. Lá tem um cara que fica falando da doutrina, é meio chato, é meio quente o ambiente, deveria ter ar-condicionado, mas eu vou assim mesmo. Isso o cara está cumprindo uma tarefa. É um católico de missa, que tem que ir na missa todos os domingos. E tem outros que vão lá e saem de lá com uma essência e aproveitam aquilo que se ouve, né? Ele arranca daquilo que ele ouve a essência necessária para o crescimento espiritual dele quando ele sai da casa espírita. Quando ele vai pegar o carro dele se ele conseguir realmente levar a essência, o carro dele, ele já vai olhar o carro dele com outro olhar. Não com o olhar que ele tinha antes de entrar. É claro que eu estou fazendo um jogo de palavras aqui, né? Mas se ele continuar usando a metodologia de buscar uma essência naquilo que ele ouve, a vida dele altera ao longo do tempo. Curto. Não estou dizendo 20 anos, não. Curto. Mas aproveitar efetivamente isso. E é isso que essa introdução diz. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que a gente tem no dia a dia e sair da superficialidade, entrar na essência, entrar realmente no oceano do conhecimento, mergulhar profundamente nisso. A gente vai, às vezes, sair molhado, né? Porque no mergulho a gente sai molhado, mas feliz, porque eu saio de lá com conhecimento capaz de tornar a minha vida melhor. E aí nós podemos falar das duas vidas, a vida material e da vida espiritual? Claro. Mas eu não melhoro a minha vida material se eu não melhorar a minha vida espiritual. Concordam? Uma coisa está ligada à outra diretamente. Eu não consigo inverter isso, melhorar a minha vida material para tornar a minha vida espiritual melhor. Não é assim. Tem exemplos clássicos na nossa própria vida. Se você buscar no seu ontem, no seu anteontem, você vai perceber que isto é realidade. Para eu melhorar a minha vida material, eu preciso melhorar a minha vida espiritual. É invertido, e nós normalmente trabalhamos invertido, né? Vou buscar, nós falamos disso, a felicidade na matéria, e não é a matéria em si que me faz feliz. É o que eu faço com ela para me tornar feliz e melhorar a minha vida espiritual. É clássico isso, mas é duro de entender, mas é duro de fazer. E eu vou falar mais. Entre nós aqui que temos um conhecimento de doutrina espírita, quando a gente pula para o meio social, nós somos, quando eu falo nós, eu vou colocar eu agora para não contaminar todos. Eu sou contaminado pelo meio onde eu vivo. E de vez em quando eu estou vendo que eu estou derrapando, eu derrapo. Depois o legal é que eu derrapo e sei que derrapei. Nossa, não devia ter feito isso, não precisava ter feito isso. Quando eu faço isso, eu aprendo e tento na próxima vez não derrapar como eu derrapei ontem, anteontem. Por que eu faço isso? Porque eu, de alguma forma, eu estou todos os dias tentando aproveitar a essência daquilo que eu aprendo dentro da filosofia na minha vida do cotidiano. E essa filosofia, por isso que eu falei para vocês que a gente ia falar muito mais da filosofia espírita do que efetivamente da Trindade espírita. Trindade espírita eu falo em 2 minutos. Mas a filosofia espírita a gente fala 2 meses aqui, direto, sem parar. Porque tem muito conteúdo. E é ela que é importante para nós neste momento. E esse livrinho vai nos dar uma quantidade de informação fantástica para a nossa vida. Vai, com certeza. Agora, vamos aproveitar isso. Estas 2 horas que a gente discute aqui, transformá-la em 24 horas depois na nossa vida. Usar as 2 horas nas próximas 22, senão vai ultrapassar o dia. Mas amanhã às 24. Fazer disto um hábito. Um hábito de utilizar aquilo que nós aprendemos para crescer o nosso espírito, evoluir o nosso espírito. O motivo principal da nossa estada aqui.
Legal? Desculpa. Às vezes eu me empolgo quando eu falo isso, quando eu estou falando, desculpa, mas se vocês quiserem dar pitacos, fica à vontade. Sua colocação foi perfeita. Eu diria terapêutica. Eu tinha só o que eu estava percebendo quando estava lendo, era sobre justamente a superficialidade que as pessoas encaram os fenômenos, né? No século XIX, virou show, virou coisa de teatro, ou virou evento social. Em vez de as pessoas jogarem baralho, ficavam fazendo joguinho na mesa. E até hoje isso acontece, né? Brincadeira de criança, botar aquele copo para andar e coisas assim. E o Kardec foi aquele que parou e pensou assim, peraí, isso não é aleatório, isso não é físico, tem um fenômeno inteligente por trás disso. Deixa eu escutar o que essa inteligência tem para falar, né? E isso, acho que é aquela coisa que você estava falando, o cara que vai lá, senta na frente da preleção, toda segunda-feira, então, venho aqui, escuto a preleção, tomo minha aguinha e vou embora para casa. Agora, quantos que querem? Peraí, deixa eu ler o Livro dos Espíritos, deixa eu ler os 5 livros, deixa eu entender melhor o que tem de essência ali, né? Aí é que você começa a pensar a respeito. Não só a doutrina espírita, mas o próprio cristianismo. Quando você pega uma parábola e tenta entender a essência por trás daquilo, né? Eu acho que é esse exercício de pensar a respeito é o filosofar, né? Que é tão importante e além do... Eu lembro que uma vez minha filha virou umbandista, aí eu fiquei meio assim, preconceito e tudo, e fui lá. Não, eu vou lá, quero saber que terreiro é esse que você está indo, né? E fui lá ver o que tinha. E tinha um pai de santo lá, uma pessoa muito esclarecida, muito bacana, muito do bem. E aí eu fui lá para escutar. Ele conseguiu falar 15 minutos. Depois disso, as pessoas já começaram a se mexer e ninguém mais queria ficar escutando o que ele tinha para falar. As pessoas estavam lá para ver gente rodar, para ver fenômeno, para falar com o pai de santo. Mas é o estágio de cada um, é o que atrai cada um, né? Mas era só isso que eu queria observar, é sair dessa superficialidade. E o mundo, não só no espiritismo, não só na religião, na maioria das coisas está na superficialidade. A internet está muito mais superficial do que... Não se tem mais tempo para sentar e ler um livro, né? E a gente só sai dessa... Desculpa, Custódio, só sai dessa superficialidade à medida que a gente atinge aquela questão que o Custódio colocou no início, da evolução, né? À medida que eu evoluo espiritualmente, eu falo, puxa vida, cara, será que me interessa saber se a atriz tal brigou com o marido? Será que me interessa saber coisas tão fúteis? Ou, quando eu vou a uma casa espírita, será que me interessa a manifestação em si ou aquilo que ela pode me ensinar, né? Então, devagarinho a gente vai, porque aquilo que a gente falou esses dias, o conhecimento, ele está aí. E à medida que eu consigo subir em termos de consciência, eu consigo acessar mais esse conhecimento, né? E aí, então, quanto mais... Jesus fala, né? Aquele que tem, mais será dado, né? E aquele que não tem, mesmo aquilo que ele tem, vai ser tirado. Então, tem várias formas de a gente encarar isso, né? Então, à medida que eu vou descolando dessa superficialidade, eu vou conseguindo acessar o conhecimento. É isso, exatamente. Tem mais uma nova, só a última, Custódio, eu prometo ficar quieto. Eu estava conversando com um rapaz que trabalha na empresa de um amigo meu, é um rapaz muito inteligente, muito esperto, e aí ele estava falando assim, eu não leio mais, eu não preciso mais ler, porque um livro me toma muito, muito tempo e me dá muito pouca informação. Se eu pegar um vídeo no YouTube, eu consigo ver vários vídeos, com muito menos tempo eu consigo ter muito mais informação. Aí eu falei assim, e tempo para digerir informação você tem? Você consegue pegar a informação de um vídeo atrás do outro, ficar pensando a respeito, e conseguir digerir ela, conseguir pensar? Aí ele ficou assim, digerir? Então, não tinha passado na cabeça dele ainda. É mais superficial do que você imagina uma pessoa dessa, né? Porque existe realmente na internet pessoas que fazem análise de livros. Então, eles fazem um resumo do livro. Um livro de 100 páginas, o cara faz um resumo de 10 minutos. Tem até um aplicativo que chama 10 minutos ou 12 minutos, coisa assim, que ele pega um livro de 2 horas, 3 horas
e transforma o livro em 10 minutos. Não esquece o seguinte, que é uma análise do cara do livro. Então, você não está digerindo o livro, está digerindo a opinião do cara sobre o livro, o que é diferente. Né? Você pode estar tendo uma influência, e vai ter, né, efetivamente, do cara que está lendo e explicando o que ele leu para você. Quando ele explica, ele põe o que ele acha, a opinião dele. Né? Não é uma leitura de livro, é outra coisa isso. Né? É outra coisa. É mais uma superficialidade. É bem superficial mesmo, é bem rasante isso. Eu diria assim, no oceano ele não chega nem na areia da praia. Não chega. Ele não mergulha de jeito nenhum. Está muito raso. E não é o caso nosso. Nós estamos instigando a todos a mergulhar. É isso que nós temos que fazer. Cada um de nós que mergulhamos, somos exemplos claros para o meio onde nós vivemos. A melhor forma de você divulgar o espiritismo ou a filosofia espírita é o exemplo que você dá nas suas atitudes. Então, se é isso legal, teus exemplos são bons, então não fique em casa, né? Ao contrário do Dória, dos nossos políticos aí. Não é o fique em casa, é sair de casa. Agora pode, nós estamos vacinados. Vá fazer trabalho fora de casa, ou seja, vá ser exemplo no meio onde você vive, para que você divulgue a doutrina espírita. Não precisa botar a Bíblia embaixo do braço ou o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo embaixo do braço para se divulgar. Divulgue aquilo que você faz com seus exemplos. É a melhor forma. Nossa, como é que você é diferente? Não é que eu sou diferente. Eu estudo, eu trabalho uma doutrina onde eu aplico a doutrina naquilo que eu faço. É isso. Essa é a melhor divulgação. Custódio, eu só queria comentar uma coisa que o Carlos falou, que eu acho imprescindível, aquela coisa qual é a utilidade daquilo que eu estou procurando, principalmente na internet, né? No YouTube, enfim, né? Qual é a utilidade daquilo? O que ele vai me servir? Isso é realmente uma coisa extraordinária, essa capacidade de eu saber escolher. Porque quando eu escolho algo que não me está trazendo nada, que nem acho que foi o Carlos que comentou, né? O que eu vou fazer com uma informação que a outra casou com não sei com quem, teve não sei o quê? O que eu vou fazer com essa informação? É por isso que eu digo, a capacidade de escolha é condição sine qua non, de saber o que a gente faz da nossa vida, com o tempo que a gente tem e daquilo que eu quero aprender da vida. Então, eu quis assinalar isso porque, de uns anos para cá, eu tenho observado muito esse tipo de situação. O que eu quero... Ô, gente, é muito importante. Falando isso que você está falando, Vânia, não é nada de filosófico, mas o que eu vou dizer não é nada filosófico. Mas o que eu fico impressionada é como as pessoas perdem tempo. Eu sempre falo aqui em casa que o que eu tenho de mais valioso na minha vida é o meu tempo, mas eu não perco 10 minutos da minha vida vendo TikTok e como eu penso assim, o que tem na cabeça dessas pessoas que são a maioria de dar o seu tempo, o seu bem mais precioso para coisas que não trazem nada. Eu fico impressionada, eu realmente não compreendo. Ou essas pessoas estão extremamente vazias, que elas não têm nenhuma intenção na vida, porque quem não tem nenhum norte, não tem o que buscar, né? E qualquer coisa lhe interessa. Mas eu realmente é uma interrogação para mim. É isso aí, Gil. É isso aí. Eu ia dizer o que essa pessoa tem na cabeça, mas não vou dizer não, Gisele. Vou ficar aqui na moita sem falar, entendeu? Não vou estragar um ambiente aqui. Cada um... Não, mas a maioria das pessoas. Eu sei. Nós somos a minoria. Eu me vejo como minoria. Nós somos você minoria. Só não fala mal do Big Brother, tá? Que eu não vejo a hora de começar para assistir a 28ª edição. Assim, eu tenho vergonha, eu não sei se alguém aqui é ficcionado por isso, mas assim, eu tenho vergonha de dizer que eu moro num país onde há 20 anos a gente assiste essa banalidade.
Entendeu? Com certeza. E aí, além dela, outras e outras. Então, aí você vê com o estágio cultural que a gente está, né? Então, assim, algo... Então, e gozado que a TV Cultura, que estaria aí há um tempo atrás, porque já faz muitos meses que eu não abro a televisão, não sei o que está passando, mas me parece que a TV Cultura, que até então eu acredito ser um canal de cultura propriamente dita, estava balanceando, né? E outros canais que passam uma barbaridade fútil dessa, tá aí ganhando horrores. Então, as condições de valores, Carlos, tá aí também. Então, o Carlos falou que nós estamos com um problema de cultura. Eu vou ser um pouco mais duro que o Carlos, vou ser muito mais duro que o Carlos. Nós estamos num processo de estabilização de evolução espiritual. Nós estamos numa linha, a gente não evolui, né? Ainda bem, ainda bem. Senão eu poderia dizer que nós estamos evoluindo espiritualmente. Como a gente não evolui, a gente se mantém numa linha. Nós estamos traçando uma linha de processo de estabilização de evolução espiritual por um determinado tempo. Não sei, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, não sei o tempo que é. Mas, neste momento, nós estamos realmente muito próximo de uma evolução espiritual assim, banal. Quando eu vejo na televisão esses programas, tipo Big Brother, eu vejo YouTube, eu gosto de YouTube porque eu preciso buscar algumas informações que estão lá no meu trabalho, e é claro que eu tenho meu processo de escolha, né? Eu faço as escolhas, eu busco com escolha. Profissional e às vezes não profissional, para diversão mesmo. Mas o conteúdo que tem de porcaria no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, nossa, é assim terrível, é de você vomitar mesmo, da ânsia, é muito ruim. Aí fala, como é que essas pessoas aí, a Gisele falou, como é que se perde meia hora, 1 hora? Lá na minha empresa, eu precisei contratar, uns 2 anos atrás, um garoto. Eu falei, preciso contratar alguém que ponha o nome da empresa dentro das mídias, né, social, e ainda Google, internet. Eu precisava trabalhar a empresa na publicidade dentro desses grupos. Aí precisa contratar alguém. Eu falei, vou contratar um jovem, né? Vou contratar um cara de 60 anos, mesmo porque ele está fora da mídia. Aí fui buscar um jovem, um recém-formado de uma universidade, um cara que tenha uma certa formação educacional, mas que fosse jovem, que estivesse lá. E eu coloquei um anúnciozinho e tal, né, dizendo que eu precisava, e entrevistei alguns. Eu fiquei abismado do que eu ouvi. É assim, a minha pergunta, entre elas, entre todas, tinha uma pergunta que eu perguntava assim, quanto tempo você fica na rede social trabalhando por dia? Aí foi essa pergunta. Você tem experiência e tal? Quais são as mídias que você conhece? Eu conheço essa. Conhecia muito mais do que eu conheço, né? Tem umas que eu não tinha nem sabia que existia. Mas o que me assustou foi o tempo. Eu tive alguns que falaram assim, 11 horas e meia por dia. 11 horas e meia, esse é o pior caso. Depois tem outro de 9, de 8, de 6, nunca abaixo de 6 horas por dia dentro das mídias sociais. Olha o tempo, não é 10 minutos, como a Gisele falou, é de 6 horas para cima. Essa é a nossa sociedade. E isso não é crédito de Brasil, não, é crédito de mundo. O mundo está assim. Por isso que se vê, nós temos 220 milhões de habitantes, diz que nós temos cerca de 400 milhões de aparelhos celulares aqui no Brasil. Mais quase 2 aparelhos por habitante. Olha que bobagem. E falamos em pobreza, em passar fome, em um monte de coisas aí, né? Miserabilidade, mas não falamos... Você sabe, Custódio, que no Brasil já tem muito mais casas com internet do que casas com água e esgoto? Então, tá vendo o absurdo?
Isso não é cultura, né? Isso não tem a ver com a cultura. A internet não aumenta a cultura das pessoas. Nem aumenta nada, absolutamente nada. Só é um meio. Se ela não utilizar o meio dela com a destreza que ela deveria usar, né? Com a decisão, né? Com o livre-arbítrio correto, ela não vai para frente. Nós vamos continuar na linha de evolução constante. A internet é um cano, depende do que pode passar dentro. Pode passar água, pode Exatamente. passar esgoto, pode passar o que você quiser. Né? Porque, por exemplo, o Felipe comentou de um colega que vê lá no nosso do YouTube. Eu estou viciada no YouTube? Eu estou. De que jeito? Jorge Elahati, Mônica de Medeiros, Anete Guimarães, André Tigueiro, né? Wagner Paixão, Lúcia Helena. É isso que eu estou viciada. Por quê? Porque eu consigo digerir, viu, Felipe? Tudo que eles falam e ainda consigo colocar na minha vida. Eu ainda consigo levar na casa onde eu trabalho, eu ainda consigo levar para os meus amigos. Porque, gente, almoçando... Opa! Wagner Paixão é uma pessoa completamente culta dentro da área da doutrina, não sei se vocês conhecem, um estudioso de Chico Xavier, de Minas Gerais, o cara é sensacional. André Trigueiro, ambientalista, espiritualista, jornalista. Mônica de Medeiros, não precisa nem dizer. Anete Guimarães, que é minha ídola. Então, assim, eu acredito, colocando o que o Custódio comentou, que essas são as escolhas. Não estou dizendo que é a minha melhor escolha ou que é para todos, mas também é uma forma de escolha para que eu possa me aculturar. Para além dos livros, que tem 500 livros. Perdeu o teu som, Vânia. Teu som. Então, eu estou comentando que, além dos livros materiais que eu tenho que ver, mas também existe essas escolhas que a gente faz ricamente. Mas, Vânia, esse menino não estava nem falando de YouTube, não. É um engenheiro recém-formado. Ele falou, para ele o YouTube é muito lento. Ele falou que aprende pelo TikTok. Que são 30 segundos. Não dá. Nem para discutir. Vânia, você falou um negócio interessante aí. Vamos aproveitar a filosofia em cima do que você falou. Quando você falou que você faz escolhas, as tuas escolhas estão calcadas naquilo que você tem em você. Se você tem dentro de você conhecimentos da filosofia espírita, com certeza, as tuas escolhas são melhores do que aquele do TikTok lá. Muito. Então, não é problema você trabalhar, você ouvir o YouTube. O problema é como ela é só uma ferramenta. O que você ouve. E o poder de decisão é sua. Seu poder de decisão. Você decide com o seu livre-arbítrio. Até costumo dizer que esse livre-arbítrio é uma porcaria na nossa vida. É uma porcaria. Porque se você utilizar mal, você se dá mal. E ainda tem a possibilidade de fazer bobagem com ele. Sim. E ainda é estreitinho o nosso livre-arbítrio. Imagine se ele fosse aberto. A gente reclama às vezes, nossa, estão tolhando a minha liberdade. Não estão tolhando a liberdade. Estão vigiando você, que se deixar, você é capaz de fazer uma grande bobagem. Então, nós não fazemos grandes bobagens, nós estamos mergulhando no oceano de conhecimento. Essa é a diferença entre nós que estudamos aqui, que estamos dentro da filosofia espírita, das pessoas que estão fora. Eles não mergulham, não chegam sequer na praia. Nós estamos mergulhando. Quiçá a gente mergulhe mais profundamente e saia de lá com... Como é que chama lá, Marina? Aquele a Marina subiu daqui. Marina, caiu a conexão dela. Caiu. Não, eu ia brincar com o bichinho dela, que ela disse que era no fundo do mar. Com a lesma voadora. Traga a lesma voadora da Marina embaixo do braço. Está lá na profundidade do mar, né? Olha, mas é isso mesmo. Procure no YouTube Wagner Paixão. Eu entendo assim. Eu entendo assim. A gente tem... É o que você falou. Hoje você é a segunda pessoa que você fala essa frase, Custódio, para mim, sobre o livre-arbítrio, que é o grande problema do ser humano é o livre-arbítrio. Você tem tudo na mão aqui, você vai fazer o uso dele para onde você quiser, para o bem ou para o mal. Claro. No sentido assim, bem e mal, no sentido de para o aproveitável ou para o não aproveitável. Por exemplo, por outro lado, você vê jovens que têm isso aqui na mão,
que é um dicionário, é tudo na mão, e escrevem errado e não sabem o significado das coisas. Um tempo atrás, eu estava falando sobre Led Zeppelin, Rolling Stones, e uma moça de 20 e poucos anos, sei lá, olhou para mim e falou assim, quem é? Não conheço. Eu comecei a rir, né? Eu falei, como que você não conhece quem é Mick Jagger, do Rolling Stones? Como é que você não conhece? Nunca ouvi falar. Falei, como que você nunca ouviu falar, minha filha? Ele tem até um filho com a mulher lá, daqui brasileira, a modelo, a Luciana Gimenez, não sei o quê. Eu fui me dando nervoso, aí ela falou assim, eu juro, eu tô falando sério, eu nunca nem ouvi falar em Rolling Stones. Eu falei assim, para que você tem um celular? Procure aí na hora, então, porque eu teria vergonha de falar que eu não conheço uma coisa que todo mundo conhece. Eu ia falar, ah, tá, eu ia no banheiro e ia olhar rapidinho ali, ia falar, ah, tá. Entendeu? Então, assim, eu falei para ela, você tem tudo na mão, você não sabe nada, você escreve errado, as pessoas escrevem errado, elas não têm dúvida de falar, será que é com C ou com S? Espera aí, eu vou ver aqui no dicionário, que está na minha mão. Então, às vezes, eu brigo com os meus filhos essas questões de que eu sou uma chata com português, assim, sou muito chata com escrever errado. Nem por brincadeira, que eles têm umas coisas de escrever, né, eles escrevem abreviado. Tudo abreviado, né? Acho aquilo ridículo. É que essas músicas de Rolling Stones também é um negócio chato. O bom é sofrência, Ana. Não, é que goste. É que goste, mas você tem que... Por exemplo, eu não gosto de... Não gosto, assim, não é minha... Como é que fala? Meu estilo favorito, mas eu sei quem é Tinoco, Tonico Tinoco, eu sei que é uma pessoa que existiu, eu sei quem é, entendeu? Agora a pessoa falar que ela não sabe quem é, uma pessoa que está há 70 anos aí, 60 anos, falando na mídia o tempo inteiro, é muita alienação, entendeu? Assim, eu dei um exemplo, mas assim, do que essas pessoas se informam das coisas, né? Então, assim, eu falo muito para os meus filhos isso, eu falo, vocês têm um dicionário na mão, como é que vocês têm capacidade de ter dúvida, como é que... Outro dia meu filho, mãe, não sei o que é com S ou com C, eu falei, não vou responder, não vou, você está com o celular na mão, você procure no dicionário, eu não vou responder, porque eu acho um absurdo a preguiça que as pessoas têm. Agora, usa aquilo ali para ficar o tempo inteiro em TikTok, nessa porcaria, que eu não entendo, mas, nunca Patrícia, vi, graças a Deus. Eu acho que é isso que você está falando. Hoje, ninguém quer se dar o trabalho de aprender. É uma preguiça, né? Aprender exige raciocínio, e tempo e raciocínio. Todo mundo, até os estudantes, eles querem assistir live. Eles querem só assistir a live que fala daquele assunto. Mas, em teoria, aquela pessoa vai falar 20 minutos, meia hora, no máximo. Mas ela vai falar sobre o que ela acha, né? Mas tudo bem, ela vai falar sobre alguma coisa exata, por exemplo. Mas ela vai dar referências. Olha, gente, eu estou falando, as minhas referências são essas. Quem é que vai estudar nas referências? Ninguém. Eu estou falando porque agora eu também estou um pouquinho na área da educação, todo mundo só quer assistir live, ninguém quer ler o livro. É preguiça. Ninguém quer ler, todo mundo quer ter conhecimento de orelhada. Todo mundo. Não, e eu falo assim para eles, a gente ia na biblioteca municipal para procurar as coisas, quando a gente não tinha enciclopédia em casa, né? A gente tinha que fazer um trabalho, a gente tinha que ler vários livros, fazer mapa em papel vegetal, isso hoje você recorta e cola. Então, assim, eles não têm ideia, e tudo bem, a tecnologia está aí, tem que ser usada, mas vamos, então, deixar o cérebro menos preguiçoso, entendeu? Para fazer as coisas, e né, hoje meu filho veio falar, para que serve literatura? Você, por exemplo, usou no seu vestibular, no direito, Graciliano Ramos, não sei o quê, para que eu preciso estudar isso? Eu falei, gente, olha como eles hoje em dia, sim, tem umas chatices que a gente tem que, né, que você fala, ai meu Deus, mas faz parte da cultura, entendeu? Da história, do momento histórico, do que, né? E tem, mas eles perderam isso, porque está tudo muito rápido, muito imediato, e muito fútil, muito lixo, entendeu? Agora, você vê, às vezes, Custódio, você falou de programa lixo, desse BBB aí, você vê gente, às vezes, que é a mídia, né? Que tem uma cultura, que tem uma posição, falando de BBB, usando, assim, filosofia para estudar BBB.
que eu não sei de onde eles tiram isso, mas eu já vi várias pessoas. É que essas pessoas geralmente estão sendo entrevistadas naquela emissora contratada, E aí o cara às vezes nem assiste, aí você fala assim, olha, então fala isso, tá? Eu vou te perguntar isso, você fala isso só para a gente poder justificar. Mas já vi pessoas super... Mário Sérgio Cortella, acho que eu já vi falando de BBB. Falei, me poupe, sabe? Me poupe. Aí tá atendendo interesses da emissora, sim, né? E aí é tudo essa... É manipular. Mas vamos lá, Custódio. Vamos lá. Muito bom. Bom, vocês falaram de cantor, fiquei ansioso porque eu ia falar de Anitta aqui, porque eu sou fã de Anitta, eu queria ouvir, mas tudo bem, vou ficar chateado a noite inteira. Você fala de Mick Jagger, mas não fala de Anitta. Tá bom. Vamos lá, quem pode ler? Vamos lá, Carlos. A filosofia espírita. Esqueça a Anitta, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu vou ler, já que ninguém está lendo, eu vou ler. Então. Ok, vamos lá. A filosofia espírita. A busca de explicações dos fenômenos culminou com as revelações trazidas a Kardec em meados do século XIX, logo após suas observações com as mesas girantes. O caráter inteligente das comunicações foi de encontro aos questionamentos até então estabelecidos. As respostas fornecidas pelas manifestações inteligentes às 1019 questões formuladas por Rivail apresentam um quadro novo sobre o mundo extracorpóreo e o seu intercâmbio com o mundo físico. Além da revelação desse novo mundo, foram apresentadas as leis que o regem, seus princípios e seus objetivos. A todo esse agregado de dados experimentais provocados ou espontâneos, simultâneas revelações implicam numa filosofia de caráter transcendente. Abre-se uma nova frente de pesquisa, muito além da científica, que é baseada no empirismo objetivo e pragmático. Estrutura-se, então, uma filosofia de caráter abstrato e subjetivo, porém de forte conotação comportamental, beneficiando o convívio coletivo e amenizando questionamentos até então sequiosos de melhores respostas aos porquês da vida. Toda revelação efetuada a Kardec leva a respostas coerentes, lógicas e racionais ao fenômeno que batizamos de cientificamente inexplicáveis, montando assim não uma escola filosófica como a de Platão, Aristóteles, Descartes ou Spinoza, mas o que podemos definir como um sistema filosófico, tal a sua abrangência, envolvendo quase todas as áreas do conhecimento. Por essa razão, o entendimento e a assimilação do pensamento filosófico espírita requer uma convivência e um conhecimento, mesmo que básico, da filosofia a qual chamamos tradicional. As primeiras duas partes desse nosso curso de filosofia espírita procurou-se fornecer essa base primordial. Ela, com certeza, nos situará dentro do campo filosófico, utilizando de maneira adequada os conceitos básicos e fundamentais ao entendimento completo de nossa filosofia. Bom, aqui, na realidade, o texto está levando, digamos, dando um pouco da responsabilidade a Kardec pelo início da filosofia espírita. E, realmente, nós temos que saber que o Kardec deixou esse legado para nós fantástico. Né? E o principal livrinho onde a gente consegue explicações ou respostas interessantes e inteligentes é o Livro dos Espíritos, o livro mais filosófico de toda a doutrina espírita que a gente tem. Inclusive, este livro, que nós estamos trabalhando com ele trabalha muito bem o Livro dos Espíritos. Então, o conteúdo que está no livro, com certeza, está calcado nos livros o conteúdo que está neste livro de filosofia espírita está calcado nos conhecimentos que a gente tem do Livro dos Espíritos. Se a gente tem alguma dúvida, não recorra a outra coisa, senão ao Livro dos Espíritos. A pergunta e a resposta está aqui.
Está aqui. Às vezes a gente vai buscar em outro lugar, não precisa. Está todo escritinho aqui. E eu faço isso. Quando tem alguma dúvida que acontece aqui, eu corro aqui. Sair está me atrapalhando. Eu corro aqui. Entendeu? Ela é realmente a Barça, né? Nós estamos falando de coisa antiga aqui, agora há pouco, vamos falar da Barça. Isso aqui é uma Barça na doutrina espírita em termos de filosofia, conteúdo filosófico, né? Então, aqui ele fala das 1019 questões formuladas por Rivail, exatamente que estão aqui, né? As 1019. Ela abrange, eu diria que, todos os assuntos pertinentes à nossa vida. É fantástico. Quem já leu, releia. Quem não leu, está perdendo uma oportunidade fantástica de aprender filosofia lendo esse livrinho. Leia lá 10, 15, 20 questões por dia e você vai perceber que o teu conteúdo filosófico vai melhorar muito. Se você já leu e faz mais de 15 dias que você leu, leia outra vez, porque já 15 dias faz a diferença no entendimento de cada pergunta e de cada resposta que você tem no livro. Pois não, Maria? O meu só tem 1018 questões. Então, roubaram uma sua. Venderam o livro errado para você. É 19. O professor... Não é possível, Maria. Oi. Não é possível. Eu vou conferir o meu aqui. Peraí. Pois não. Não, eu ia comentar com vocês que na Casa Luz a gente acabou já a nossa terceira avaliação espiritual, mas nós estamos até no final de outubro estudando o Livro dos Espíritos, já vai fazer um mês. A cada aula nós estamos com capítulos. Perfeito. Não, é 1018 mesmo, não sei por que o meu também tem 1018. É 1018. Tá bom. Comprei do Jepa. Peguei lá com o Babu. Então, eu não comprei com ele, mas fui enganado igual você, Maria. Está faltando uma questão aqui. Eu vou descobrir o que aconteceu, depois a gente discute qual é a questão que está faltando. Mas o livro original, o livro não, né, o livro correto, são 1019 questões. A pergunta 919, ela tem A e B. Não sei se talvez isso possa influenciar nessa contagem. Pode ser que a 18 tenha A e B, é isso que você está dizendo? A pergunta 919 tem A, né? 919A e 919B. Não, mas a minha termina com a 1018. E a pergunta é: jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? É a última pergunta. Para ver que o cara que perguntou a 1019 não sabia responder, ele não colocou no livro. É por isso que você colocou qualquer dúvida aqui, procura lá no Livro dos Espíritos. Claro, claro. O Carlos, o Pedro está usurpando sua imagem, é isso? Você vê que coisa, né? Nossa, eu estou com medo aqui, que eu estou vendo dois Carlos. Não, mas ele usa a minha foto para se identificar, é normal ele fazer isso mesmo, para ficar mais bonito. Olha, né? Bom, agora fiquei em dúvida. Pedro, terrível isso, hein? Bom, a filosofia espírita, dele, então... Viu, Ana Patrícia? Eu uso a conta dele aqui. Não é para essas coisas. Bom, dentro da filosofia, nós já falamos bastante de filosofia espírita aqui. Eu falei um pouco da importância dela na nossa vida. Ela só é importante na nossa vida. Ela não é importante no livro que ela está, né? Ela é importante na nossa vida, na nossa compreensão, naquilo que a gente faz com ela. O que eu faço com isso? Isso que é importante. Mas aqui tem... As revelações implicam numa filosofia de caráter transcendente, né? Que transcende o nosso ser. É algo que está além da nossa vida. É algo que ultrapassa os limites físicos das coisas. É um limite metafísico. Por isso que tem uma importância diferenciada daquela filosofia tradicional, dita tradicional. Tem forte conotação comportamental, beneficiando o convívio coletivo e amenizando questionamentos, que até então não tinham os porquês da vida.
Então, aqui a gente consegue obter os porquês da vida, quando a gente estuda a filosofia espírita. Deixa eu só... Envolvendo quase... Desculpa. Não, eu que peço desculpas aqui. É que eu não aguentei. Vai, Pedro, vai lá, fala. O meu livro Não, dos vamos Espíritos tem 1019 perguntas. É? Eu fui, Você não foi ludibriado, então, Pedro? Não, eu tenho aqui com 1019, sendo que a última é o reino do bem jamais poderá acontecer na Terra. É isso aí. Então, essa pergunta eu não tenho. Por isso que eu não estava indo bem nas aulas aqui, porque eu não tenho a última pergunta. Ok. Bom, continuando aqui. Envolvendo quase todas as áreas do conhecimento. Olha, envolvendo quase, eu diria assim, esse quase é muito pequeno, porque quando você vai estudar o Livro dos Espíritos, ou a filosofia espírita em si, eu, por exemplo, não acho falta de nenhuma fase ou de nenhuma área do conhecimento que precisasse estar ali para que eu pudesse, que eu sinta falta como ser humano, como necessária a minha evolução. Eu, particularmente, não achei. Pode ser que alguém ache. Portanto, ela é, esse quase, eu diria assim, bem completo em termos de áreas de conhecimento necessária ao crescimento espiritual de cada um de nós. Necessário que a gente conheça um pouco da filosofia tradicional? Claro que é, claro, até porque é a base para que a gente possa utilizar e entender e compreender a filosofia em si. Por isso a gente ficou 2 anos trabalhando a filosofia, para depois chegar no capítulo, no livro 3, onde a gente vai trabalhar efetivamente a filosofia espírita com os conhecimentos da filosofia tradicional. Ok? Vamos lá, parte da filosofia espírita. 4.3. Carlos, por favor. Quem pode ajudar agora? Eu posso ler. É o 4.3. Isso, partes da filosofia espírita. Partes da filosofia espírita. A filosofia espírita tem um caráter metafísico, ou seja, tem proposituras, princípios e arguições para fatos não cientificamente entendíveis e para um mundo além do físico, onde nem a ciência acadêmica averigua através de métodos próprios, empíricos e com metodologia própria. Os campos filosóficos aqui tratados já são de uso corrente na filosofia tradicional. A filosofia espírita, porém, amplia essa conceituação, acrescentando todo o entendimento do mundo espiritual. Nesses termos, podemos dividi-la nos seguintes campos: teologia, teoria da existência de Deus, a existência do Criador é um dos pilares mestres da doutrina espírita, por isso Kardec inicia a sua obra básica com a pergunta: o que é Deus? Cosmologia, teoria do universo, é a parte da filosofia espírita que trata da visão científica do cosmos, acrescentada das revelações sobre os mundos habitados, bem como do estudo filosófico do princípio matéria, segunda hipóstase, é isso? Isso, hipóstase. Segunda hipóstase ou substância constitutiva da criação. Ontologia, teoria do ser e do ente. É a parte da filosofia espírita que estuda a primeira hipóstase da criação, ou seja, o princípio inteligência. É o estudo do ser não só na existência corpórea, mas indo além, investigando a existência não corpórea. Gnoseologia. Teoria do conhecimento. Nesta parte, a filosofia espírita acrescenta ao conhecimento conjunto da filosofia tradicional e da ciência acadêmica, toda a bagagem explicativa dos fenômenos científicos inexplicáveis. Axiologia, teoria dos valores. Fechou seu microfone, Ana. Perdão. Axiologia. Axiologia, teoria dos valores. É aqui que a filosofia espírita trata dos objetivos da existência e os reais valores a serem observados. Antropologia, teoria do homem. Essa parte, a filosofia espírita foca a evolução antropológica aliando a evolução anímica dos seres,
trata o determinismo da evolução. Continua? Custódio, está mudo. Está fechado seu microfone, Custódio. Eu continuo, por gentileza, continua a ler a Trindade Espírita, que a gente já discute os dois itens juntos. A Trindade Espírita. O ponto de partida de todos os sistemas religiosos é a Trindade. Podemos afirmar que se trata dos 3 pontos da estabilidade, onde o plano se faz presente e o equilíbrio se torna estável. É a segurança de qualquer doutrina. A doutrina espírita não ficaria a par deste conceito. Ela é dual em sua concepção, com criador-criação, o qual, juntamente com a dualidade da criação, hipóstase, inteligência e hipóstase, matéria, formando a trindade básica do espiritismo, qual seja Deus, espírito, princípio inteligência, e matéria, princípio matéria. Assim como a matéria ou energia existente no universo tem sua origem incerta ou indefinida pela ciência acadêmica, a substância ou hipóstase, inteligência também apresenta uma nebulosidade a respeito de sua procedência. Quanto à existência desta hipóstase, poucas dúvidas restam. Dúvidas, porém, existir quanto sua existência desagregada da matéria. No tocante ao Criador, temos 2 hipóteses. Ele existe... Aí é hipótese. Hipóteses. Não, aí é hipótese, não é hipótese. Ele existe ou inexiste. Sua inexistência complica ainda mais o entendimento do surgimento das outras 2 substâncias. Descartes, com toda sua lógica, o admite como res infinita, criadora das outras 2, res cogitans e res extens. Nossa Senhora, que difícil. É cheio de palavrinha difícil de falar, né? Bom, vamos lá, as partes da filosofia espírita. Então, nós vamos estudar... Professor, desculpa cortá-lo, é uma coisinha bem mínima, que eu acredito que seja interessante. Na teologia, quando fala que a pergunta básica, o que é Deus, não é o que é Deus, e sim, que é Deus. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Aqui não deve colocar esse artigo O. Desculpa aí. É verdade. É verdade. Não sei se o meu livro está correto, porque agora eu já comprei o livro errado. Quem compra o livro com 1.018 perguntas, compra o livro errado, né? Vai ver que teve desconto, não foi com desconto que você comprou, não? Foi mais barato. Eu comprei 4 livros por preço de 1. Então, que é Deus? Fala em português, e esse livro aqui não tem acento, não tem nada. Eu já estou aqui lendo irritada, mas tudo bem também, vou relevar. Esse livro faltou realmente uma revisão. Mas já foi feita essa revisão. Os livros mais novos já estão saindo com revisão. Aqui o livro que eu tenho está certo. Então, não é o que é Deus, é verdade, é que é Deus. Então, está errado esse livro aqui. Obrigado, Vânia, pela informação aí. Valeu. Tamo junto. Isso aí. Então, estas partes da filosofia, que eu não vou repetir todas, teologia, cosmologia, ontologia, gnoseologia, teologia, antropologia, todas essas partes da filosofia espíritas, e ela está dedicada na filosofia espírita, nós vamos estudar um pouco delas dentro desse conteúdo do livro que nós estamos aqui, o livro 3. Então, a gente vai esmiuçar um pedacinho de cada um disso dentro da filosofia espírita. Claro que vai fazer uma diferença danada para nós. E vamos falar, então, da trindade espírita. Há uma confusão danada. Dentro da doutrina espírita, de um modo geral, quando se perguntar para o espírita qual é a trindade espírita, nem todos conseguem saber da trindade, né? Lembram muito mais da trindade católica. Se perguntar a trindade católica, a maioria vai lembrar rápido. Blá, 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 blá. Pai, Filho e Espírito Santo. É rápido demais, né? Quando cai na filosofia espírita, na doutrina espírita, tem que pensar, não, mas que vai ter doutrina? Eu fiz esse teste com algumas pessoas agora, antes dessa aula,
Não, eu vou falar sobre a doutrina, sobre a Trindade Espírita. Olharam para mim com o olho assim, espantado. Trindade Espírita? Né? Sabe? Quais são? Eu falei, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Falei, então é igual da católica, né? Então, que a brincadeira deu resultado. Da católica as pessoas sabem, da espírita não sabem. Né? Mas, efetivamente, a Trindade Espírita, no meu modo de ver, é muito mais lógica, né, do que efetivamente a doutrina, a Trindade católica. Então, vamos lá. É engraçado, não? Tem uma lógica também que muitas doutrinas, muitas, usam a Trindade. É os 3 pontos, né? Segundo eles, são os 3 pontos de estabilidade. E em mecânica, a gente sabe disso também. Qualquer coisa que você tem um terreno, se você tiver um terreno disforme e precisar de colocar um banco, não põe um banco com 4 pés, põe um banco com 3, ele é estável. Com 4, ele fica instável. Então, em mecânica também, a gente sabe da estabilidade dos 3 pontos de apoio. Então, trata de 3 pontos da estabilidade, é isto mesmo, mecanicamente falando, inclusive. Onde o plano se faz presente e o equilíbrio se torna estável. Exatamente isso também, a segurança de qualquer doutrina. Todas as doutrinas, pelo menos as mais conhecidas, as que eu já vi falar delas, têm a danada da Trindade. E, claro, nós não podemos ficar fora disto. E também, claro, nós falamos da dualidade, né? A dualidade da matéria e do espírito, que ele chama da inteligência, né? Que é o espírito. Então, a dualidade da doutrina e a Trindade, que explica a formação da doutrina. A formação da doutrina, vamos lembrar bem, para a gente não esquecer, se alguém perguntar, né? Lá, matéria, espírito e Deus, ou o Criador, né? Se a gente não quer falar Deus como... Né? Fala o Criador. O Criador, matéria e espírito. Essa é a nossa Trindade, da qual forma ou conforma toda a doutrina espírita. Bom, acho que é só. É ela que linka, ela que faz a ligação daquilo que a gente fala da doutrina espírita, essa Trindade. Aqui é interessante falar de Descartes, quando nós estudamos Descartes lá no livro 1, vamos lembrar da res cogitans, da res infinita e da res existência. É exatamente a Trindade espírita. Okay? A res cogitans é o espírito, a res infinita é o Criador, ou o Deus, e a resistência é a matéria. Então, essa Trindade também está na teoria filosófica de Descartes. Custódio, posso falar uma coisa interessante? Você citou Descartes. Eu vi um vídeo outro dia do Geraldinho traçando sobre as reencarnações de Allan Kardec e Chico Xavier. Ele traz muitos documentos, assim, e geralmente o Geraldinho é uma pessoa meio polêmica, né? Mas é interessante ele. Só que nesse vídeo ele foi numa palestra, posso até compartilhar com vocês depois, em que ele faz o cruzamento das reencarnações do Kardec com o Chico Xavier, em coisas que estão escritas, e antes disso ele coloca como se a encarnação anterior do Kardec fosse Descartes. É bem interessante o vídeo, que ele documenta tudo, ele coloca referências bibliográficas, ele mostra textos que foram escritos. É polêmico, mas é bem interessante. Interessante. Vou fazer uma pergunta aqui, desculpa a minha ignorância. Qual a diferença de hipótese e hipóstase? Não é a mesma coisa? Não. É que aqui no dicionário ele fala que os filósofos antiguidade, esse termo da filosofia antiga, né? A hipóstase. Toda vez que você lê a palavra hipóstase, leia substância. Substância. Tá? Troca ela por substância.
Então, a diferença entre a hipótese e hipóstese, é que a hipóstase é uma substância confirmada, e a hipótese é a ser confirmada, não substância, mas a coisa em si. É hipotético, então, tá. Hipótese é hipotético, exatamente. Então, eu tenho a hipótese de blá, 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 e eu faço a escolha. Quando eu falo em hipóstase, é uma substância confirmada. Ok? É fácil para... É rápido, assim, de guardar. E você vai pegar lá o que é hipóstase, é um trecho desse tamanho, assim, inexplicável. Então, a explicação sucinta para a gente entender é esta. Ok? Bom, vamos lá, então. Vamos terminar. Vamos ler mais um pedacinho aqui. Espírito e matéria. Mais um voluntário, por gentileza. Posso Eu ler? leio. Oba, dois falaram. Um lê agora, outro lê depois. Isso? Pode ler, pode ler. Mulheres Tem primeiro. Tem 2 pontos para ler. Quem lê o Espírito e Matéria? Eu leio, professor. Vamos lá, Maria. Espírito e matéria. Não há efeito sem causa, e o nada não poderia produzir coisa alguma. Verdades universais incontestáveis. Ora, como se verifica em cada um de nós a existência de forças, de potências que não podem ser consideradas como matérias, como materiais, há necessidade para explicar sua causa, de se remontar a outra origem além da matéria. A esse princípio designamos alma, ou melhor, espírito. Penetrando nos recessos mais íntimos do nosso ser, encontramos-nos em face de princípios augustos, sem os quais não há grandeza para a humanidade, o amor do bem, o sentimento da justiça e do progresso. Esses princípios que se encontram em graus diversos, no ignorante do mesmo modo que no homem de gênio, não pode proceder da matéria, que está desprovida de tais atributos. Devemos antes considerá-los como reflexo de uma alta e pura luz que brilha em cada um de nós. Do mesmo modo que o sol se reflete sobre as águas, estejam elas turvas ou líquidas. Sentimos, amamos, temos consciência, vontade, razão, e por tudo isso não poderíamos proceder de uma causa que não tenha essas qualidades. Que não sente, não ama, não conhece coisa alguma, que é cega e muda. Superiores à força que nos produz. Seríamos mais perfeitos e melhores do que ela. O homem apresenta, assim, uma natureza dual, pelo seu corpo e pelos seus órgãos, advém da matéria, e pelas suas faculdades intelectuais e morais, procede do espírito. Muito bom, obrigado, Maria. Bom, aqui a gente está careca de saber já com relação a espírito e matéria, né? Acho que a frase mais importante aqui, para a gente realmente ficar bem apertadinho com relação a espírito e matéria, é que não é efeito sem causa. Isso é uma coisa, digamos, que a gente tem que ficar bem firme nisso. Não há efeito sem causa, né? Nada poderia produzir sem alguma... o nada não poderia produzir coisa alguma. É impossível produzir alguma coisa com o nada. Embora você possa admitir que o nada exista. Mas se ele existe, ele não tem efeito, porque ele não produz. Portanto, vamos repetir a frase, né? Não há efeito sem causa. Lembrando sempre, para ficar mais claro, né? O que é o efeito? É uma consequência. E o que é a causa? É a origem que causa a consequência. É a origem da onde vem a consequência. Então, eu não consigo ter uma consequência se eu não tiver uma origem. Toda consequência tem uma origem. Ok? Claríssimo isso, para que a gente defina
a história da matéria e do espírito. Para ficar bem claro isso. Então, só existe matéria porque só existe um efeito, só existe as consequências a partir da matéria, porque existe uma origem. E como o corpo ele não trabalha sozinho, precisa de um espírito que o anime. Então, a dualidade aí, corpo e espírito, fica bem claro. A gente não pode ter uma consequência sem que tenha origem. Ou seja, não há efeito sem causa. Eu repeti várias vezes para que a gente guarde isso com carinho. É bem carinhoso isso. Bom, aqui, para a comprovação da matéria, a gente não precisa de fazer nada, né? Basta a gente se apalpar aqui que eu consigo detectar a matéria. Eu não consigo detectar o espírito. Eu só consigo detectar o espírito pelo raciocínio. Então, e como é que eu vou fazer isso? Quando eu vou falar daquilo que age em mim, né? A partir de algo que está comigo, que é o espírito. Então, quando eu falo do amor do bem, quando eu falo do sentimento da justiça e do progresso, é algo que eu preciso ter alguma coisa que anime isto em mim. Essa animação a gente acredita fielmente, né? Não só acredita como crença, mas acredita como lógica, como raciocínio, que existe algo que nos anima, que é o espírito. Que nós chamamos de alma quando está no encarnado. Vocês sabem disso, né? Agora, outra que nós discutimos da felicidade, está escrito aqui uma frasezinha, tá? Aqui, ó. Esses princípios que se encontram em grau diversos no ignorante, de modo que, do mesmo modo que no gênio, não pode proceder da matéria, que está desprovido de tais atributos. Lembra que eu falei do olhar? Que olhar eu tenho com relação a alguma coisa, da coisa que eu tenho, da matéria que eu tenho? Esse olhar, ele vem do espírito. E tanto o ignorante quanto o gênio, o olhar, a apreciação é a mesma, o olhar, o sentimento é diferente. Por isso, a felicidade do ignorante é diferente do olhar do gênio, vamos chamar de gênio aquele que está mais dotado de evolução, pessoa mais evoluída. Ele olha para o mesmo objeto, as duas pessoas olham para o mesmo objeto e têm sentimentos diferenciados entre eles, com relação ao mesmo fato. Está claro aqui que o princípio vem, esses princípios vêm do espírito, que está tanto no ignorante quanto no gênio, ou, se nós quisermos deixar menos duro aqui, daquele que tem um processo evolutivo mais aguçado. Ô, Custódio. Ok. Oi, pois não. Colocaria até uma pitada a mais aí, que para esse mesmo objeto, cada um de nós, espíritos, vai ter um sentimento diferente, porque nós somos individuais, certo? E Sim. únicos, então Sim. temos cada um uma interpretação e um sentimento diferente para isso. Seja ignorante ou não, certo? É isso mesmo, exatamente isso. Exatamente isso. E este ignorante, vamos deixar bem outra coisa clara aqui, é assim, o ignorante e o gênio que ele está se referindo aqui não é cultura, não é educação, não é o doutor em alguma coisa e não é aquele que nunca foi na escola, não é isto. Este ignorante, nós estamos falando de um processo de evolução espiritual, aquele que está ignorante no processo de evolução e aquele que está um gênio no processo evolutivo. Ok? O olhar é deste camarada. E a gente tem exemplos claros aí. Se você for mais para o interior, né? Aqui a gente mais difícil encontrar, mas quanto mais para o interior, você vê pessoas que sequer foram na escola e é um gênio quando você conversa com ele. Um gênio. Uma pessoa, né, com uma luz danada.
E você vai lá em Brasília conversar com aqueles caras que têm 15 doutorados e o cara é uma besta humana, né? Um ignorante da cabeça aos pés. Então, é diferente o termo aqui para a gente ficar claro. Legal? Vamos lá. 4.6, harmonia do universo. Quem pode ler? Quem estava querendo louca para ler era a Gisele, né, Gisele? Gisele foi embora. Acho que o Pedro que ia ler. Deixa o Pedro ler, então. Pode ler, Pedro. Pedro com a figura do... Posso ler. Do Carlos. Você pode ler com a sua própria voz, Pedro. Não precisa ser a voz do Carlos, não. O cara é sósia. O cara é sósia do Carlos, cara. Isso não é mole, não. Eu estou na casa da sogra aqui, não estou num lugar muito bom para vocês verem a minha magnífica imagem. Meu Deus. Vamos lá. Não vai mostrar a sogra também, não. Estabelecida em nós a existência de um princípio inteligente e racional, o encadeamento das causas e efeitos para explicar a sua origem, mistério se faz remontarmos à fonte de onde ela dimana. Essa fonte, na pobre e insuficiente linguagem humana, é designada pelo nome de Deus. Deus é o foco de que emana toda a ideia de justiça, de solidariedade, de amor, o alvo comum para o qual todos os seres se encaminham, consciente ou inconscientemente. Para entrever essa verdade, o pensamento deve desligar-se dos preceitos acanhados, das práticas vulgares. Deve rejeitar as formas grosseiras com que as religiões envolveram o supremo ideal. Deve estudar Deus na majestade das suas obras. Observe o nosso globo e contemple todos os seres vivos que o povoam, como aves, insetos, animais, plantas e flores, cada um dos quais uma obra maravilhosa, uma joia rara. Observe a si mesmo e veja o jogo admirável dos seus órgãos, o mecanismo maravilhoso e complicado dos teus sentidos. Que gênio humano poderia imitar obras-primas tão delicadas? Os olhos e os ouvidos? Considere todas essas coisas e pergunte à sua razão, ao seu discernimento, se tanta beleza, esplendor e harmonia podem resultar do acaso e se não devemos atribuir tudo isso a uma causa inteligente, presidindo a ordem do mundo e a evolução da vida. Muito bom. Bom, para nós não é tão difícil de entendermos a harmonia do universo, porque isso faz parte do nosso dia a dia, principalmente quando a gente fala da doutrina espírita. Nós trabalhamos muito a harmonia do universo quando nós falamos do Criador. Então, o Criador é este ser que faz com que tudo que está em nossa volta seja harmônico. E não tem como você não olhar para o que está no seu entorno e entender a harmonia que existe entre todos os seres, todos, né? Desde os vegetais, dos animais, desses hominais fantásticos que somos nós, e de todos o universo em si. Você olha para o universo, né, e você vê a harmonia entre os planetas, é fantástico. Então, não dá para dizer que não há um ser com uma inteligência superior que comanda toda essa harmonia, através de leis e tal, mas ele está presente nessa harmonia. É fácil de nós compreendermos, e essa compreensão é feita sempre pelo nosso raciocínio. Não tem outra forma de fazer. Prova a existência de Deus. Essa prova é sempre a partir do raciocínio. Sempre. Então, se você quer convencer alguém que Deus existe, não adianta você botar a tua fé para fora esplêndida. Essa fé é sua. O que você precisa realmente é fazer com que ele compreenda pelo raciocínio. A compreensão é individual. Individual. A lei ser individual é de cada um. Ela tem que ser feita pelo seu próprio raciocínio. Não dá para eu fazer o outro entender a partir do meu raciocínio. Eu posso provocar o raciocínio dele, mas eu não posso usar o raciocínio dele para que ele compreenda. Assim a gente compreende Deus.
Mas eu gosto de uma outra frase aqui, que eu vou retirar aqui deste texto, que diz assim: deve estudar Deus, ou devemos, né, estudar Deus na majestade das suas obras. Eu acho que essa frase é fantástica, e é isto mesmo. E eu vou só dar uma mexidinha nessa frase aqui, para a gente deixar ela para nós aqui, né, para nós, pobres humanos aqui. Devemos estudar, cada um de nós, eu e você, cada um que está presente na nossa vida, na majestade das nossas obras. É assim que a gente analisa o ser humano. Assim que a gente faz análise. Você quer saber o caráter de um homem? Olhe as suas obras. Você quer saber a honestidade do homem que está próximo de você, de um ser que está próximo de você? Olhe as suas obras. É nas suas obras que você descobre quem é o ser que está próximo de você. É na majestade das suas obras. Claro que quando a gente fala de Deus, a gente fala das majestades de obras. Quando a gente fala nas nossas obras, nem sempre são tão majestades assim, né? Ou majestosas assim. Mas não importa. É nas obras que nós edificamos, que nós fazemos no nosso dia a dia, é o que devemos estudar, né? Ou seja, eu sou as obras que eu faço. O meu conteúdo é aquilo que eu executo no meu dia a dia. E não dá para dizer que eu sou bonzinho em casa, né? Porque o senhor e minha mulher é brava pra caramba, então tem que ser bonzinho, senão eu apanho, e ser malzinho lá no trabalho. Não dá. Se eu sou malzinho lá, eu sou malzinho aqui. Se eu sou bonzinho lá, eu sou bonzinho aqui. Se eu tenho uma atitude diferenciada lá, eu tenho uma atitude diferenciada aqui. Eu sou o que eu sou em todos os lugares. Aqui, fazendo bate-papo com vocês, né? Ou conversando com meus amigos num outro assunto qualquer que não seja filosofia. Eu sou o que eu sou, né? Nas minhas atitudes, nos meus afazeres diários, né? É isso que eu sou. Então, da mesma forma que eu estudo Deus na sua majestade, quando eu quero estudar alguém, eu estou falando estudar, analisar, não estou falando julgar. Eu faço isso através das obras de cada um que está do meu analisado. É assim que a gente faz. Legal? Conclusão. Adorei. Professor Custódio. Gostou? Então, mas o senhor falou mais que uma vez, eu sou. Na questão lá da sarça ardente, lá com o profeta, ele fala mais que uma vez que eu sou quem eu sou, eu sou o eu sou. Mas, assim, a gente sempre ouve dizer que Deus é tão majestoso que é incognoscível. Quer dizer, a gente não pode conhecer Deus totalmente. Mas eu gostei do que o senhor falou aí. Veio bem assim a calhar com o que eu estou buscando. Perfeito. Então, usem. O que eu sei, o que eu aprendo, o que eu entendo, eu passo. Né? É a minha compreensão. Tomara que sirva para cada um de vocês. Se servir, grudem. Se não servir, guardem. Já é meu. Conclusão. Já é meu. Já é? Fique com ele, é seu. Gratuito. Não vou cobrar nem royalties por isso. A conclusão. Vamos lá. Amplidão que a filosofia espírita confere ao homem é algo fantástico. É amplo no sentido temporal. O espírito é eterno, teve começo e não terá fim. É amplo no sentido espacial, não se restringe à Terra como centro de todas as coisas, nem mesmo o homem como figura centralizadora da criação. Mas o espaço é realmente infinito e nossa existência tem a amplidão do universo para conhecer. Enfim, um caminho ilimitado e infinito por percorrer, conhecimentos infinitos por desvendar. Ao admitirmos a filosofia espírita em nossas conjecturas metafísicas, ampliamos nosso conceito de mundo, tanto físico como temporal e mesmo imaterial,
não ficam pontos obscuros, todos são abordados. Ao termos explicações mais plausíveis, esta filosofia é o que de melhor argumento sobre os enigmas metafísicos mais profundos dentro de uma lógica e racionalidade cartesiana. Bom, feito então a conclusão, resta aí, se alguém quiser dar alguns pitaquinhos, nós já passamos um pouquinho do horário, mas sempre tem os minutinhos para dar pitacos. Sem pitacos, agradeço a paciência que vocês têm em me ouvir, a oportunidade que eu tenho aqui de aprender mais com vocês. E vamos fazer aí quem pode fazer nossos agradecimentos finais aqui, curtinho, para a gente ir embora dormir. Ninguém, nem a Vânia. A Vânia vai se notificar, não, Vânia? Eu vi ela levantar o dedo, mas eu acho que é para outra coisa. Eu pensei que eu fosse a mais faladeira e vocês estivessem já enjoados de me ouvir, mas enfim. Nós nunca enjoamos de vocês. Nunca. Jamais. Então, meus amigos... Nem do Pedro. Vânia, nem do Pedro. Pois é, o Pedro está com uma cara de Carlos hoje. Ele está meio quietinho, está escondido aí, está quietinho, né? Eu tenho a impressão que a sogra está segurando na mão dele, não deixa ele falar. Eu acho que ele está comendo pizza e tomando vinho. Pois é, Ana, é isso mesmo. E não quer dividir conosco. Então, tudo certo. É que é aniversário da esposa, eu estou na segunda parte. Falei, já está no doce, no brigadeiro e no bolo. E nós aqui, seco, nem água. E como eu já sou um preletor já há muito tempo na doutrina, eu não quero tirar de maneira alguma esse movimento de caridade que está no meu coração, de deixar a Vânia hoje fazer essa prece final. Isso é muito bom. É um cara de pau aí, né? É uma cara de pau, mas está tudo certo. Meus amigos, vamos então agora nos recolher no sentido de sentir a sensação de nós estarmos acompanhados dos nossos mentores e dos nossos anjos, estando conosco aprendendo, ouvindo, nos amparando, com a espiritualidade benfazeja que nos acompanha toda semana, toda sexta, também nos orientando, também nos direcionando para que nós possamos a ter mais conhecimento de tudo aquilo que é passado por nós, para nós. Eu agradeço em nome de Jesus, eu peço muito a toda a espiritualidade que nos acompanha nessa noite, que nos permita que nós encerremos a nossa noite, a nossa aula, com a oração que é tão bendita, tão benfazeja e que nos faz tão bem. Pai nosso que estais no céu, como em toda parte, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, pão esse do corpo e do espírito. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque é teu reino, o poder e a glória, como para todo sempre, graças a Deus. Com a nossa oração feita, nós nos despedimos, pedindo autorização para que nós tenhamos o término dessa aula tão bendita, tão linda, com todo o grupo, e principalmente o professor Custódio, que sempre nos enriquece. Gratidão, gratidão, gratidão. Custódio, brigadão pela sua disponibilidade aí, ter feito essa dobradinha aí. Boa noite a todos. Muito boa noite. Boa noite. Semana. Obrigado, boa noite. Eu botei lá no grupo aquela palestra que eu falei do Geraldo ligando Descartes a Kardec, a Chico, é interessante. Espetáculo, Felipe. Gente, a gente vai ter um café filosófico de confraternização, não? Em novembro. Então, podemos fazer um físico, né? Como é que chama? Não online. Pessoal. Podia fazer alguma coisa presencial, né? Presencial. Podemos. Uma pizza. Dar uma estudada legal aí para pensar. Então, tem essa história do Pedro comer pizza, né? Que você sabe que contem comigo. Deu água na boca aqui, a gente pode continuar, né?
Depois, Pedro, se nascer de boca aberta, é você que é culpado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Abraço. Vou me recolher na minha ilha agora, tá? Ó, Fabiana. Beleza, Gustavo. Tchau, tchau. Abraço, tchau.